É início do século XX. A América muda de maneiras nunca imaginadas. As bebidas abastecem um submundo de crimes. Milhões cruzam a nação para escapar da pobreza. A violência irrompe. Os Estados Unidos estão prestes a se tornarem a mais rica nação do mundo. América, a saga dos Estados Unidos. 1900. Início da maior explosão de consumo que o mundo já viu. Expansão. Mas nada disso vai acontecer sem a descoberta do que está por baixo da poeira do Texas. Petróleo. O petróleo vai abastecer o século XX e construir o mundo moderno. Alguns o chamam de ouro negro. Texas, um território selvagem e vasto, mais perto do Velho Oeste americano do que dos tempos modernos. Os irmãos Hamill, Al, de 24 anos, ex-pecuarista, e Kurt, de 28, ex-vendedor. Eles são uma nova geração de pioneiros na fronteira americana, petroleiros, jovens, rudes e ambiciosos, conhecidos como os melhores no ramo. O início do petróleo foi muito duro. Tudo era difícil de se fazer. Não conhecíamos nada, só a superfície da terra. O petróleo tinha acabado de ser descoberto no Texas, mas os poços eram pequenos. Exploradores têm um palpite de que essa pequena colina ao leste da cidade de Houston tem petróleo. O que eles não sabem é que embaixo de seus pés há reservas de petróleo valendo mais de 11 bilhões hoje. Em lugar algum do mundo se descobriu tanto petróleo antes. Os primeiros exploradores a lidar com essas reservas vão ficar muito mais ricos do que poderiam sonhar. O campo que os irmãos Hamill vão perfurar vai se tornar uma lenda. Ele se chama Spindletop. Até o fim da década de 1850, o petróleo tinha sido um incômodo para as pessoas. As pessoas que queriam cavar poços d'água e encontravam petróleo, por acaso, se consideravam umas azaradas. Mas com o desenvolvimento das estradas e a Revolução Industrial, pela primeira vez, as pessoas começaram a procurar o petróleo. Até recentemente, o óleo de baleia comandava o mercado. Ele era usado em lampiões para iluminar casas e ruas. Mas as baleias foram caçadas até quase a extinção. Uma descoberta a salvou: o petróleo. Formado por restos de pequenos organismos nos oceanos do mundo, ele está lá há uns 116 milhões de anos. Nativos americanos o usavam como remédio. Então, em 1854, cientistas na Pensilvânia descobriram que ele poderia ser usado para iluminação. Não houve mais volta. O carvão ainda domina a indústria, abastecendo trens e fábricas, mas ele é sujo e menos eficaz. Uma tonelada de carvão tem metade da energia de uma tonelada de petróleo. No lugar certo, com a máquina certa, a fortuna será certa. Esse é o sonho americano. Essa é a terra da oportunidade onde tudo é possível se você arregaçar as mangas e trabalhar. Exploradores tentaram perfurar Spindletop antes, mas todos os poços anteriores se esvaziaram. A terra é ótima para o cultivo, mas péssima para a perfuração. Poços anteriores atingiram centenas de metros de areia e falharam. Os Hamill ganham $6,5 por cada metro perfurado, o maior preço. Quando investidores pagam o máximo, eles esperam resultados. O contrato paga a eles até 366 metros. Se eles não atingirem petróleo até lá, acabou e ninguém fica rico. Está bom, está bom. Agora, eles estão em 120 metros.
Buscar petróleo é um trabalho perigoso. 6.000 morrem em explosões de petróleo a cada ano. A maioria das máquinas são primitivas e quebram as rochas batendo nelas com um objeto pesado em um cabo. Mas isso é areia. Não se pode abrir caminho na areia. Os Hamill apostam numa tecnologia revolucionária, um motor a vapor que insere uma mangueira no chão. Até agora, ele conseguiu ultrapassar mais de 150 metros de areia e pedra sem falhar. Mas aos 180 metros, acontece um desastre. A perfuradora atinge um bolsão de gás explosivo e água. A pressão força o gás mangueira acima. Afastem-se! Eles tiveram sorte de sobreviver. Eu vejo um paralelo entre a cultura da exploração e a cultura do empreendedorismo. Você faz todos os estudos, planeja tudo, acha que está tudo ótimo, mas cava e não tem nada lá. É muito difícil de prever. O progresso é lento. É uma luta a cada metro. A areia é muito fina, até mesmo para essa perfuradora. As paredes do buraco começam a desabar. Normalmente, esse tipo de perfuração bombeia água no buraco para sustentar suas paredes. Mas a areia é muito fina e a mistura muito rala. Eles precisam de um líquido mais grosso. São forçados a improvisar usando apenas o material que têm à mão: água, terra e vacas. Trouxemos um pequeno rebanho de gado e deixamos eles soltos em uma poça d'água próxima. O gado passou por lá e fez muita lama para nós. A resposta a todos os seus problemas é a lama. Com lama segurando as paredes do buraco, eles voltam ao ritmo. Daí em diante, operávamos a perfuradora 24 horas por dia. A inovação de Kurt ainda é usada hoje, só que agora as perfuradoras usam um componente sintético. Mas esses fluidos de perfuração ainda são chamados de lama. 10 de janeiro de 1901. Os Hamill estão perfurando há mais de 2 meses. Eles passaram dos 330 metros e ainda não acharam nada. Mais 30 e eles terão que parar. Então, eu me aproximei e olhei pelo buraco. Eu ouvi uma coisa, um borbulhar bem baixo. Olhei lá embaixo e ouvi o petróleo espumante subindo. Ele estava respirando, ia subindo e descendo com a pressão do gás. E continuou subindo, ultrapassou a mesa da máquina, e cada jorro era um pouco mais alto, e um pouco mais alto, e um pouco mais alto. Esse é um dia que mudou os Estados Unidos para sempre. Cuidado! Afastem-se! Afastem-se! Finalmente, ele subiu com tal força que passou direto pelo topo da torre de perfuração. Um geyser de petróleo atira quase 61 metros no ar. Os Hamill esperavam 50 barris por dia, mas o poço logo estaria bombeando 80.000, tornando os Estados Unidos o maior produtor de petróleo do mundo. Do dia para a noite, os investidores que financiavam a perfuração ficaram quase 40 milhões mais ricos, e os irmãos Hamill viraram lendas. O petróleo jorrou do chão e foi cuspido por dias e dias até que eles pudessem controlá-lo. Isso marcou o início da era do petróleo nos Estados Unidos e talvez no mundo também. Spindletop muda tudo.
A produção de petróleo nos Estados Unidos aumenta 50% instantaneamente. Em um ano, nascem 500 companhias de petróleo, incluindo a Texaco e a Gulf. O preço do petróleo cai de $2 o barril para 3 centavos de dólar. Fica mais barato que água. Barato o suficiente para se transformar em gasolina. Na virada do século, milhões de americanos viviam toda a vida num raio de 30 quilômetros de sua casa. A gasolina torna o país móvel como nunca se pensou antes. Hoje, o americano médio dirige o equivalente a 2,5 voltas na Lua. Um homem vai aproveitar a oportunidade do petróleo barato para mudar a cara do país. Detroit, 1908. Henry Ford. Independente, visionário e obsessivo. Um homem com má reputação. Recentemente demitido da empresa que logo se tornará a Cadillac. Ele inicia sua terceira tentativa de fabricar carros. Mas esses serão diferentes. Há apenas 8.000 carros nos Estados Unidos. Brinquedos caros para ricos, como ter um jato particular hoje. Havia dezenas de pequenas empresas fabricando carros que eram essencialmente brinquedos para ricos. Eles não eram confiáveis, eles não eram padronizados e eram fabricados à mão. Se você tivesse um carro, praticamente teria que ter sua própria equipe de mecânicos para manter a coisa funcionando. Ninguém sabe como fazer um carro que tenha baixo custo de manutenção e de aquisição. Henry Ford está prestes a mudar isso. Ele não vai mudar apenas como os carros são feitos, vai mudar como tudo é feito. Detroit, 1913. Henry Ford não fabrica apenas um carro revolucionário, ele o fabrica de maneira revolucionária. Uma linha de produção em grande escala, baixo custo e com produtos idênticos. O homem que posiciona a peça não a parafusa. O homem que põe o parafuso não põe a porca. E o homem que põe a porca não a aperta. O trabalho é padronizado, simplificado. É uma maneira mais eficiente de se fazer tudo. A produção em massa toma o país e muda o mundo. Para ser um operário de linha de montagem, você não tinha que ter muito conhecimento, não precisava ser mecânico de formação ou o que quer que fosse. Você só tinha que aprender a virar a mesma chave inglesa no mesmo parafuso 5.000 vezes por dia, e seu trabalho era esse. Os preços desabam. Em 1913, um modelo T custava 2 anos de salário. Em 1924, custa apenas 3 meses. O modelo T, sem dúvidas, é um dos principais objetos na história americana que mudou o país. O que Henry Ford desenvolveu foi o carro para o homem comum. O impacto desse pequeno carro é imenso. 300 mil vendidos em 1913. Em 1924, há um novo modelo T a cada 24 segundos. De repente, essa forma de transporte inteiramente moderna passou a ser possível para as pessoas. Elas podiam pagar por isso. Não era uma nave espacial que só havia algumas delas valendo milhões e milhões de dólares. 1915 e o sucesso do modelo T cria uma nação de motoristas aprendizes. Em Washington State, costa oeste americana, Roscoe Scheller está prestes a começar um novo emprego: vendedor de carros. Os ganhos são incríveis. O único problema é que ele não sabe dirigir. É como montar um cavalo, é a mesma coisa. Seu chefe se ofereceu a ensiná-lo no seu primeiro dia de trabalho. Logo, Roscoe tinha seus primeiros clientes. Por sorte, há um manual chamado Como Dirigir um Automóvel. Manobrar é uma arte em que o novo motorista deve se especializar. É sempre uma boa ideia aprender a dirigir primeiro. A direção é uma manipulação bastante simples. Uma boa ideia para começar
é encontrar uma estrada reta e comprida, ligeiramente inclinada e livre de trânsito. Roscoe leva seus clientes para um test drive. A maioria está acostumada com cavalos e charretes. A maioria dos motoristas de primeira viagem ignorava completamente as curvas. Ao invés de usar o freio, eles gritavam "oh" com toda a força. Oh, oh, oh! Geralmente pediam que eu ensinasse a esposa e a qualquer garoto com idade suficiente para alcançar os pedais. O caso de amor dos Estados Unidos com o carro começou. O americano tem um sentimento de liberdade, de não ficar preso a um só lugar. Se eu não gosto daqui, ponho tudo dentro do carro, não peço permissão a ninguém, não tenho o que comunicar. E o carro realmente permite isso. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, a primeira coisa que eu perguntei foi: como posso conseguir um carro? Eu era apaixonado por carros desde o início, porque essa maneira de se locomover permite que você veja muitos lugares, coisa que nunca vivi na China. Nunca. Uma coisa que eu queria fazer mais do que tudo na vida era comprar um carro. Roscoe Scheller é um dos vendedores pioneiros de carros. Hoje, os Estados Unidos dirigem 4,3 trilhões de quilômetros por ano em veículos que são descendentes do modelo T de Henry Ford. Nos anos 20, os carros estão transformando as vidas de milhões. Agora, você não precisa mais morar perto do trabalho. Os carros criaram os subúrbios gigantes, novas estradas e centros comerciais com estacionamentos gigantes. O maior espaço urbano de todos, Los Angeles, o centro de uma imensa indústria de entretenimento. 800 filmes produzidos por ano na década de 20, o dobro da quantidade de hoje. Negociações de terras estão a todo vapor. No topo da colina, uma empresa de corretagem compra 200 hectares. Eles contratam pedreiros da Itália para construir mansões de luxo com vista para a cidade. Casas dos sonhos perfeitas para os magnatas do petróleo e as estrelas de cinema. Para valorizar seu investimento, a maior placa de propaganda do planeta. 4.000 lâmpadas anunciam o nome desse luxuoso empreendimento. Hollywoodland. O diretor de cinema Busby Berkeley compra a primeira casa no local. Ela devia ser uma placa temporária, mas em 1949 o final é removido e se torna apenas Hollywood. Construída com o petróleo, abastecida pelos carros e pelo cinema, Los Angeles é a cidade que cresce mais rápido no mundo. Mas nada desse crescimento incrível seria possível sem um outro ingrediente vital: água. William Mulholland, um imigrante irlandês tenaz e implacável, superintendente da Companhia de Água de Los Angeles. 1904 e Los Angeles está ficando sem água. Isso é manchete nos jornais. Mulholland precisa descobrir mais. Sua reputação está em jogo. A história do Oeste é a história da água. Porque você não pode transformar essa região que tem solo fértil e deseja desenvolvimento sem esse recurso incrivelmente escasso no Oeste. Sul da Califórnia. A chuva cai a menos de 5 centímetros por ano. As temperaturas chegam a 57 graus Celsius. As montanhas ao redor ficam cheias de chuva. O problema é que ela fica lá. Los Angeles tem apenas um rio pequeno. Ele fornece só uma fração da água de que a cidade crescente vai precisar. A Califórnia fica às margens do grande deserto do Oeste. E para que um número maior de pessoas possam viver nas cidades, a água deveria ser deslocada das montanhas da Califórnia para as cidades onde as pessoas viviam na época. Mulholland deve encontrar água. O destino do sul da Califórnia está em risco. Sua busca começa fora da cidade. Nada.
ele vai para 320 quilômetros a nordeste. Ainda nada. Finalmente, ele alcança uma área chamada de Owens Valley. Ela é perfeita. A água que vem das montanhas forma um lago enorme de 280 quilômetros quadrados. E o resultado é um oásis de terras férteis. O povo local a chama de Suíça, na Califórnia. Ajudada apenas pela gravidade, essa água podia fluir até Los Angeles. Só seria necessário um aqueduto. Parece simples, mas o desafio para os engenheiros vai ser fenomenal. Serão preciosos 359 quilômetros de canos de aço e concreto, 193 quilômetros de ferrovias, 351 quilômetros de fios elétricos, 805 quilômetros de estradas. Se Mulholland fizer tudo isso, vai transformar completamente não só Los Angeles, mas todo o estado. O aqueduto de Los Angeles. 5 anos, 5.000 homens, centenas de quilômetros de aço e concreto que mudaram a cara do oeste americano. Na época, era o maior projeto de água do mundo. Ele custou a vida de 43 homens. Finalmente, em 1913, foi terminado. Isso é de vocês. A sua fidelidade e coragem inabaláveis tornaram o trabalho possível. O aqueduto está terminado e funciona bem. O aqueduto salva Los Angeles. A cidade cresce de 250 mil em 1900 para 2 milhões em 1930. O investimento do governo federal em projetos que levam água para o oeste forma mais profundamente o caráter da região oeste que todos os cowboys, arados, trens e pioneiros que já existiram. Mas para Owens Valley, a fonte de água é um desastre. O lago fica seco, criando um deserto gigante. Fazendeiros locais tentam explodir o aqueduto mais de 10 vezes. Mas é uma disputa sem futuro. Isso foi de fato muito controverso. Havia muita política nos bastidores, muito suborno. Isso deixou muita gente infeliz, devastou a região da Califórnia e sua fonte de água. Mas foi muito benéfico e talvez Los Angeles não pudesse ter crescido do jeito como cresceu sem que Mulholland planejasse o aqueduto para chegar àquela área. A terra de Owens Valley fica infértil por décadas. Mas nos anos 90, as autoridades de Los Angeles começam um longo processo de restauração. É verdade que, se você quer alguma coisa grande, deve abrir mão de alguma coisa grande para chegar lá. Nós sacrificamos nosso sangue, nossa fortuna para quase tudo de grande nos Estados Unidos. O aqueduto de Los Angeles continua sendo um dos esforços de engenharia americana mais ambiciosos. Quando construíram o aqueduto para levar a água através de um estado inteiro, isso foi uma grande proeza e mudou fundamentalmente toda uma parte do estado da Califórnia. Quando vou por cima da Califórnia hoje, sempre olho pela janela e vejo aquela faixa prateada, brilhante, que passa por todo o estado. Para mim é sempre muito mágico. 1914. O aqueduto tem 1 ano. A América expande. A Primeira Guerra Mundial cria uma grande demanda por armas, carros e petróleo. Em apenas 4 anos, a economia dobra de tamanho. Os Estados Unidos se tornam o país mais rico do mundo.
3 gerações depois do fim da escravidão, os negros sulistas estão de mudança em busca de uma vida melhor. Entre 1915 e 1930, 1,5 milhão seguem para o norte. 1 em cada 7 de toda a população afro-americana. Isso se chama a Grande Migração. O norte representava a Terra Prometida. Para os negros do sul, se você fosse para o norte, poderia trabalhar. Se fosse para o norte, não teria que sair da calçada onde estava quando um branco quisesse passar por ela. Se fosse para o norte, podia viver em locais melhores e seus filhos teriam uma melhor educação. Muitos vão para a fábrica de Ford em Detroit. Ford é o único a pagar o mesmo a trabalhadores negros e brancos, impressionantes $5 por dia. 5 vezes mais que o salário do responsável por uma fazenda na Geórgia. Mas pagamento igual não significa tratamento igual. Frank Harris é um engenheiro no local. Você podia colocá-los em um trabalho sujo e pesado, onde não haveria muitos brancos para reclamar deles. Mas se quisesse misturá-los nas linhas de montagem ou em qualquer outro lugar em que os brancos predominassem e eles pendurassem seus casacos encostando nos dos brancos, isso não dava certo. Muitos trabalhadores brancos temem perder seus empregos para a nova força de trabalho negra. O ressentimento está prestes a explodir. A negação do privilégio dos brancos, em contraste com a ambição dos negros querendo a Terra Prometida, inevitavelmente levou a uma explosão. O estopim vai ser aceso no verão de 1919. Chicago. Não há segregação oficial, mas ela está em toda parte, até mesmo nas praias de Lake Michigan. Brancos se recusam a vender suas casas a negros. Proprietários de Chicago fazem uma reunião. A invasão negra é a pior calamidade que atingiu a cidade. Os donos de propriedades devem se manter unidos, quarteirão a quarteirão, para impedir essa invasão. Domingo, 27 de julho. Eugene Williams, de 17 anos, não vai à igreja para nadar com alguns amigos. Puxa! Vai, ajuda! John Harris está entre eles. Podemos nadar, mergulhar, subir, nadar, mergulhar e brincar. Um grupo de negros caminha pela Praia Branca. Eles não são bem-vindos. O que foi? O que você quer? Eu não sei. Não chega perto. A balsa de Eugene também está naquela direção. Isso vai causar problemas. Julho de 1919. Numa praia em Chicago, a tensão aumenta. Um nadador branco joga pedras. John Harris acha que é brincadeira. Ele pegava uma pedra, jogava e a gente se abaixava. Um cara dizia, cuidado, e a gente se abaixava. Mas não era brincadeira. Isso é a tensão racial transplantada para a vida da cidade. Ah, meu Deus! Socorro! Ele desmaiou! Quando trazem Eugene Williams de volta para a praia, ele está morto. O policial em serviço é Daniel Callahan. Ele se recusa a prender o branco que atirou a pedra fatal. Mas prende um negro. É assim que começa a rebelião racial de Chicago em 1919.
8 dias sangrentos. 500 feridos. E 38 mortos. 23 eram negros. Mas a violência só está começando. As rebeliões acontecem em mais 24 cidades pelos Estados Unidos. O período foi chamado de Verão Vermelho. Muitos achavam que a Terra Prometida não era o que eles imaginavam. O Norte era melhor do que o Sul, mas não era a terra do leite e do mel. A divisão separando negros de brancos aumenta. Os guetos se expandem. Harlem, em Nova York. Paradise Valley, em Detroit. The Hill District, em Pittsburgh. O Sul, em Chicago. Separados, mas não iguais. Negros americanos estão de fora olhando. Mas os bairros negros também têm maiorias negras. E nos Estados Unidos, maioria significa poder. Em 1928, eleitores do lado sul de Chicago elegem Oscar De Priest, o primeiro congressista negro em uma cidade do norte. 80 anos depois, outro morador de Chicago se tornaria o primeiro presidente negro do país. 1920. O país está em um ponto de virada. Pela primeira vez, vivem mais americanos em áreas urbanas do que em áreas rurais. Cidades se tornam símbolos de decadência e perigo, jazz, cabaré e álcool. Ela vai tirar a camisa de suas costas e será expulsa da terra americana a chibatadas! Billy Sunday, jogador de beisebol aposentado que parou de beber. Ele é o pregador mais famoso no país. Eu vou até um jovem no cadafalso. O país tem um problema com o alcoolismo. Beba! Isso vai afetar a todos! No auge, há um bar para cada 300 pessoas. 20 vezes mais do que nos dias de hoje. 50% de todos os crimes envolvem o álcool. Quando você vai para casa, cambaleante, praguejando para todos os lados? Billy Sunday não é o único que acha que o álcool está arruinando o país. Grupos religiosos protestam, industriais dizem que ele afeta a produtividade. Mulheres fazem campanhas contra homens bêbados que agridem suas esposas. Para muitos, o banimento total é a única solução. Em 16 de janeiro de 1919, a 18ª emenda à Constituição é promulgada. A proibição torna a fabricação e a venda de álcool ilegais. Esse período, no início do século XX, capturou a onda de desejo de se comandar a vida ao redor e de se formatar e inventar novas políticas que assegurassem que as pessoas as cumpririam e viveriam vidas virtuosas. Então, a proibição é um grande experimento. Mas a proibição também cria uma nação de criminosos. Aí está um deles. Willie Carter Sharp, de 26 anos, aventureira e fora da lei. Ela é chamada de Rainha Veloz do Rum. É 1928 e a proibição está no 8º ano. Foi a emoção que me pegou. Quando somos crianças, gostamos da emoção. Carros correndo, passando a toda pelas ruas. Por trás dela, há uma distribuidora de álcool ilegal, a Moonshine. O município de Franklin, na Virgínia, é um dos maiores produtores para a Moonshine, fabricando o álcool proibido que segue pelo país. O trabalho de Sharp é distrair agentes do governo federal. Em Franklin, acredita-se que 99 moradores em cada 100 estão envolvidos nesse comércio ilegal. Há destilarias secretas para todo lado. A Moonshine espalha pelo país 379 milhões de litros por ano. Até o presidente tem uma adega de vinhos particular. Parece tão ridículo. Qualquer um sabe que você não pode legislar sobre a moralidade. Você não pode impedir as pessoas de beberem. As pessoas precisam beber no final do dia. Burlar a lei é o novo esporte radical. Testemunhas locais veem Sharp em ação. Eu a vi passar pela cidade. Havia um carro federal atrás dela. Eles tentavam atirar em seus pneus. Ela dirigia a 120 km por hora e fugiu.
Ela consegue fugir por causa disso. Um carro comum modificado para ter mais potência. Uma super bateria força ar a mais para dentro dos cilindros. O resultado é o primeiro carro americano modificado. Eles ficam tão populares que viram um novo passatempo nacional. A corrida de Stock Car. Ainda hoje, um cavalo de pau inglês se chama curva de contrabando. Mas há um lado negro no contrabando. O comercial de álcool ilegal vale dezenas de bilhões em dinheiro de hoje, e não é Willie Carter Sharp a encarregada dele. São os gangsters. O crime organizado tem influência nos Estados Unidos. Há os chefões da máfia como Lucky Luciano em Nova York, Frank Titi DeMaio de Kansas City, Joseph Iron Man Ardizon em Los Angeles, a família Licavoli em Detroit, Harry Rosen na Filadélfia, Charles King Solomon em Boston e em Chicago, o gangster mais famoso de todos, Al Capone. Ele ganha mais de $100 por minuto com o álcool ilegal, são 1.500 por dia. Mas sua sorte está prestes a mudar. Rua North Clark 2122, o quartel-general em Chicago do rival de Capone, George Bugs Moran. 14 de fevereiro de 1929. 2 homens com uniformes da polícia chegam. Normalmente, a polícia sai sem fazer prisões depois de um rápido pagamento. Mas esse não é um dia normal. Esses não são policiais comuns. O que acontece no dia de São Valentino em 1929 vai mudar o curso da proibição nos Estados Unidos. Chicago, 1929. Mais da metade da polícia da cidade é corrupta. Em uma garagem de Chicago, 7 gangsters estão enfileirados. Eles acham que é rotina, mas hoje é diferente. Atrás deles, um grupo de homens chega, 2 carregando metralhadoras Thompson. É o assassinato de gangue mais famoso da história. A questão é, quem está por trás do tiroteio? A polícia ou Al Capone? Detetives e fotógrafos lotam o local. Essa fotografia chocante aparece nos jornais em todo o país. A proibição chegou nesse ponto. Os Estados Unidos se cansaram. O governo federal é forçado a agir. O Major Calvin Goddard, um especialista em armas metódico e clínico. Ele é pioneiro em uma nova ciência, a balística forense. Pela primeira vez, pistas vitais como cápsulas de balas no local de um crime podem ser analisadas. O trabalho de Goddard leva a um dos primeiros laboratórios forenses dos Estados Unidos. Ele vai revolucionar o trabalho do FBI. Seu trabalho é descobrir quem está por trás do massacre no dia de São Valentino. Quando uma arma dispara, ela deixa marcas únicas na cápsula da bala, como uma digital. Analisando cápsulas do local do crime, Goddard determina que apenas 2 armas foram disparadas. Nenhuma delas era uma arma policial. Tudo aponta para Capone. Mas condenar Capone por assassinato não vai ser fácil. Ele tem um álibi. Estava na Flórida no momento. Eles terão que pegá-lo por uma outra acusação.
Frank Wilson, contador, é um tipo de combatente do crime bem diferente. Ele é um agente da Receita Federal em Washington. Ele vai atrás de Capone por sonegação de impostos. Em 1913, a 16ª emenda dá ao governo federal o direito de cobrar impostos pessoais. Até mesmo criminosos têm que pagar impostos. Capone é um dos homens mais ricos do país. Ele deveria pagar 25% em impostos. Entre 1925 e 1929, ele não pagou nada. O próprio réu não tinha conta em banco, não mantinha livros caixas, não comprava nenhuma propriedade em seu nome. Ele fazia todas as suas transações financeiras em dinheiro. Para assegurar uma condenação, Wilson tem que provar que Capone tem ganhos sobre os quais não paga impostos. Ele descobre um livro Razão, confiscado de um negócio chamado de Tabacaria Hawthorne, que desconfiava ser fachada de Capone. Ele é um registro detalhado de uma casa de apostas, mas nenhum imposto foi pago sobre os ganhos desse negócio. Se Wilson puder estabelecer uma relação direta com Capone, ele pode processar o criminoso mais famoso da nação por sonegação de impostos. Wilson estuda o livro, mas não consegue relacioná-lo a Capone. Então há uma virada. A caligrafia. Uma comparação cuidadosa da caligrafia no livro com outras de vários funcionários da organização Capone determinou que a escrita pertencia aos gerentes e ao caixa da tabacaria. A letra prova a relação de Capone com o negócio. É a evidência crucial. Em 18 de outubro de 1931, Al Capone é considerado culpado por sonegação de impostos e é sentenciado a 11 anos de prisão. Frank Wilson descobriu que ele não pagava seus impostos e o estranho é que esse homem fez tantas outras coisas, ordenou a execução de muita gente, foi responsável pelo assassinato de pessoas e o pegaram por sonegação. Impostos não são pouca coisa. A proibição foi um desastre. Ela aumentou bastante o poder do crime organizado. Isso custou ao governo bilhões em impostos perdidos. Gangsters como Capone ficaram ricos às custas do país. Mas agora, mais que nunca, o governo americano precisa de dinheiro. O colapso do mercado de ações americano em 1929 deixou a economia no chão. O governo está falido. Uma arrecadação sobre o álcool é uma solução. Em 5 de dezembro de 1933, a proibição é abolida. Morta pela necessidade de dinheiro vivo. É uma virada extraordinária. A única vez na história americana em que uma emenda à Constituição é revogada. As 3 décadas de explosão econômica abastecida por petróleo, carros e o crescimento rápido das cidades agora acabaram. A América está diante de tempos difíceis.